Lembrando que de 20 times do Campeonato Brasileiro, né, 8 conseguem a vaga para Libertadores de maneira direta na fase de grupos ou na pré-Libertadores, como é o caso agora do Fortaleza, que vai se classificando com esse gol anulado pelo VAR do América Mineiro. E aí, Giovanni Chacon, muito boa noite para você, falando desse São Paulo que fez a sua parte. Muita gente duvidava desse São Paulo, vai ser muito difícil São Paulo conseguir fazer o seu resultado e depender dos outros, por muito pouco, né, por um gol aos 20 do segundo tempo, né, até ali o São Paulo estava garantindo ali a sua classificação, mas ficou naquela coisa, né? Por muito pouco, o torcedor do São Paulo já não começou a se sentir numa Libertadores, né, Chacon? Boa noite. Boa noite, Pedro Marques, pessoal ligado aqui no Canelada. Eu não acho que o São Paulo tenha feito a parte dele, não, viu? Eu vou discordar disso, porque o São Paulo pelo não fez... menos hoje, né? De hoje. Sem dúvida. Então sim. É que, abordando num contexto geral, né, o São Paulo deixou a desejar nesse campeonato brasileiro, fez uma campanha, e quando a gente fala medíocre, né, tem que entender a palavra medíocre, mediana, uma campanha na média, né? 13 vitórias, muitos empates, né? 17 empates, tem que puxar certinho aí o número de empates, derrotas, enfim, mas fez uma campanha mediana, fez uma campanha de quem não merece estar numa Copa Libertadores da América, mesmo que numa fase prévia. Então o São Paulo, claro que hoje venceu por 4-0 merecidamente, jogou bem, foi melhor do que a equipe do Goiás, sem dúvida nenhuma, mas eu destaquei aqui 4 jogos em que o São Paulo deixou escapar essa classificação para a Copa Libertadores da América. Empates, e destaquei só empates, porque eu destaquei esse ano do São Paulo uma vez como o time do quase. Quase vence, quase joga bem determinados clássicos, quase consegue uma classificação, quase é campeão. Eu destaquei 4 jogos em que o São Paulo empatou e poderia ter vencido. 1-1 contra o Avaí fora de casa, inclusive com um agravante nessa partida. O Caleri vai bater um pênalti em que o Reinaldo é o batedor oficial da equipe do São Paulo e desperdiça, né? O Caleri desperdiça a cobrança da penalidade. 1-1 contra o Coritiba no Couto Pereira, em que foi um jogo disputado, ok, mas o São Paulo, na minha visão, foi melhor e teve boas chances para sair com a vitória. 0-0 contra o Lanterna Juventude, jogando em casa no estádio do Morumbi, onde o Miranda desperdiça uma bola ali nos últimos minutos, nos últimos lances, que poderia dar o gol da vitória, mas não só isso, durante todo o jogo São Paulo desperdiça chances. E contra o próprio Goiás no estádio do Morumbi, um 3-3 em que toma um gol no último minuto. Se São Paulo tivesse vencido uma dessas partidas, ao invés de empatar, o São Paulo estava na pré-Libertadores. Tivesse vencido essas 4 partidas, 8 pontos a mais, estaria na Libertadores de forma direta. Ou seja, São Paulo não foi hoje, não foi o Santos perder para o Fortaleza, não foi o América Mineiro que venceu, não venceu. Não foi nenhum desses possíveis resultados que tirou o São Paulo da Libertadores da América. Foi o próprio São Paulo, que tudo bem, vale ressaltar, foi punido por estar em 3 competições. Não soube fazer gestão, não tinha elenco para estar em 3 competições distantes. Mas isso não é um problema do torcedor. Aí é um problema do elenco e do Rogério Ceni conseguirem conciliar isso. E eu quero acrescentar um jogo, né? O Chacon lembrou empates, né? Porque o São Paulo empatou muito. Até pegando já a classificação final. Derrota pro Fortaleza no Morumbi. Sim, 1-0 em que o São Paulo foi superior. São Paulo perdeu pro adversário que acabou sendo mais direto ali em casa, né? Faltou o São Paulo fazer a sua parte nas demais rodadas do Campeonato Brasileiro. Hoje tudo ou nada, tal, ali 4-0, mas faltou, pelo menos aqui, 15 empates que o Chacon mencionou, né? Muito empate, é mais uma temporada que o São Paulo empata no Campeonato Brasileiro. Já tinha sido assim na temporada 2021. E aí, Nilson César, muito boa noite pra você. Esse São Paulo fora da Copa Libertadores da América e mais um ano, hein? Importante ressaltar aqui, mais um ano do Fortaleza na principal competição de clubes do continente. Mais um ano São Paulo de fora, né, Pedro? Mais um ano São Paulo de fora. Deu a lógica. A verdade é essa, deu a lógica. Esse time do São Paulo, rapaz, esse time do São Paulo não, eu fico com medo, viu? Porque ganhou de 4-0 na rodada final, vai ter São Paulino que vai começar a gritar que o campeão voltou. Sabe? Isso é um perigo, rapaz. Esse time do São Paulo, ele não passa confiança a ninguém. Esse time do São Paulo é um time de pouca credibilidade com o torcedor. E não resta outra coisa ao São Paulo a fazer uma grande limpa, né?
se não for aprovada a história de SAF, né? Porque diz que tem muitas dificuldades para que isso seja aprovado, que eu acho que um dono seria uma solução, um dono para o futebol seria uma solução para o São Paulo. São Paulo que faça uma limpa, que fez aquilo que fez o Flamengo, reduziu drasticamente a folha de pagamento, saldou as suas dívidas, porque o clube é grande, o clube é gigantesco, saldou as suas dívidas, faz um projeto de pagamento aí para que volte a ser grande daqui a um tempo. Não é o clube grande, é o futebol do clube. Não pode confundir a grandeza do São Paulo Futebol Clube instituição com o futebol do São Paulo, que é desse tamanhozinho, né? Os jogadores que não passam nenhuma confiança. São Paulo é um time que não passa credibilidade nenhuma para o seu torcedor. Quer dizer, quando perde alguns jogos no Morumbi e quando empata alguns jogos fáceis no Morumbi, diz que o torcedor está saindo conformado. Sabe quando o cara já está aceitando a situação? E isso não é legal. Uma torcida como a torcida do São Paulo merece muito mais. Um clube que ganhou tanto como ganhou o São Paulo e não ganha há tanto tempo, merece muito mais. Precisa acabar esse conformismo do torcedor tricolor. Mas vai ter que se conformar. Porque os anos que vem pela frente, se não tiver uma grande injeção financeira, porque futebol hoje, Pedro e meus amigos da PAN, ele só funciona com dinheiro. Não tem muito segredo. Futebol é com dinheiro. Por que o Flamengo está à frente? Por que o Palmeiras está à frente? Por que o Atlético Mineiro ano passado teve um grande ano? Porque entrou muito dinheiro nesses clubes. Com muito dinheiro, o futebol, os clubes se diferenciam dos demais. E o São Paulo, o que não tem? É o tal do larjan, é o tal do dinheiro. Tá faltando lá no Morumbi. Então, só resta isso mesmo. Amanhã parece que vai ter uma reunião de planejamento para a temporada de 2023. Eu acho que muitas dispensas irão ocorrer. Muita coisa será revista lá no São Paulo, para que o São Paulo tenha um ano de pagamentos em 2023 e melhore a sua situação. Até concordo com o Nilson que o São Paulo, de fato, não tem a mesma verba de um Flamengo, de um Palmeiras, está muito longe e tem as suas dívidas, mas o São Paulo, dos 20 times da Série A, é o 6º que mais investe. E na temporada 2022, só ficou atrás de Flamengo e Palmeiras no quesito contratações. Mas aí que é o erro. Investe sem dinheiro, meu filho. E investe mal. Investe e não paga. Sabe quem o São Paulo está devendo? Jonathan Cafu. Faz 45 anos que ele saiu do São Paulo. Que hoje está no Cuiabá e fez gol hoje. Então, já faz 40 anos que não joga mais do São Paulo, tá devendo ainda pro Jonathan Cafu. Acabou de fazer um acordo com o Éder, né, que tá saindo em fim de contrato, vai pagar em 2 anos, né? Um jogador, assim, que foi contratado no início de 2021, é dívida, assim, provavelmente de atraso, não sei se de direito de imagem, de luvas, não sei o que é, mas o cara tá saindo e vai receber por 2 anos do São Paulo. Um cara que foi contratado o Daniel Alves também, né? Sim, Daniel é o maior. Hernandes também, né? Quinto dia útil do mês, Daniel Alves, se tiver aposentado, vai lá pingar. Daniel Alves está na parcela 11 de 60 do São Paulo, né? Tem muita gente que brinca com isso nas redes sociais e tal, mas essa é uma realidade do clube. E na última janela de transferências, o São Paulo só não investiu mais do que Palmeiras e Flamengo. E ficou na 3ª colocação dos clubes que mais gastaram, muito por conta de Galopo, que hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. O Galopo é danadinho, Nilson, como você costuma dizer. Nossa Senhora! Nossa, ele marcou um e perdeu o outro embaixo do gol. Fez nada no jogo, acertou aquele cabeceio lá, marcou o gol. É muito danadinho. E outra coisa, é um dinheiro que ninguém sabe de onde veio, né? Quanto custou. Como é que pode, rapaz? São coisas que não tem muita explicação, sabe? Então, o São Paulo contrata mal, o São Paulo fica devendo a jogadores que ele não tem condição de pagar. Como é que vai pagar o Daniel Alves? Como é que vai pagar o Hernandes? Como é que vai pagar como é que é esse menino aí, o Éder? O cara ganha 700 conto por mês. É verdade isso? O Éder? Sim. 700 mil reais por mês e praticamente não jogou. Então, quer dizer, gestão errada, diretoria fazendo coisa errada, né? Essa é a verdade. E é uma gestão dos anos 80. Entendeu? Essa gestão que o São Paulo tem no futebol hoje é uma gestão dos anos 80. Totalmente ultrapassada. Ou a coisa modifica, ou então vai ficar sem título um tempão. E aí, Giovanni Chacon, até falando do Galopo e dos investimentos do São Paulo, existe uma questão que envolve um parceiro
que o São Paulo tem nesse negócio com o Galopo. Posso estar enganado, mas eu acho que é o negócio mais caro da história do São Paulo Futebol Clube. Hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor, Chacon. O Galopo, assim, primeiro ponto, assim, eu tenho costume, o Bruno sabe disso, eu tenho costume de assistir campeonatos esquisitos. O Bruno sabe disso, ele é testemunha. E eu gosto de assistir o campeonato argentino, até porque é um campeonato de uma liga sul-americana, em que o Brasil recorre várias vezes a jogadores. Então eu gosto de prestar atenção em alguns jogadores. O Galopo eu não acho um jogador ruim. Acho que é um jogador que vai precisar de uma sequência para começar a mostrar trabalho no São Paulo. Isso vai ser colocado talvez em 2023. É um jogador que o valor que foi pago ainda, foi bem acima do que ele de fato valia. Acho que foi um negócio inflacionado. E aí mérito do Banfield, que soube vender muito bem. Agora, esse investidor, a gente conhece muito bem quem é o investidor. É o próprio São Paulo, né? Que de investidor assim, impressionante. Não tem. É cascata, é conversa pra boi dormir, entendeu? Que investidor... É só você pensar na seguinte lógica. Pedro Marques, você tem uma empresa, sei lá, de copo. Aqui, igual esse copo aqui. E aí você quer contratar um jogador para um time. Você é patrocinador daquele time, eventualmente é um patrocinador daquele time, você vai contratar um jogador para reforçar o time. Aí você contrata 40 milhões de reais. Bom, na teoria, tá? E aí você fala, mas eu não quero aparecer, hein? Não quero que divulguem a minha marca, não quero aparecer. Que vantagem é essa? Investidor. Esse investidor é meio maluco, hein? Qual que é o retorno que ele vai ter? Porque o investimento, quando você fala investimento, você tá colocando uma grana para você ter um retorno. Seja ele numa venda futura. Então, quem que levou o quê? Isso é uma das coisas que merece toda a crítica do mundo, essa direção de São Paulo. Porque durante a campanha se falou de transparência e até agora só tem obscuridão. E para você, hein, Bruno Prado, falando aqui da gestão do São Paulo fora da Copa Libertadores mais um ano. E a torcida vai ter que amargar, de certa forma, a Copa Sul-Americana mais uma vez, que querendo ou não, é a Série B, é o segundo escalão aqui das competições internacionais, Bruno. Sim, o São Paulo, ele em algum momento da rodada, ele esteve classificado, poderia ter se classificado se o Fortaleza não vencesse, mas mesmo se classificasse, não muda muita coisa em relação ao que é o São Paulo hoje, né? São muitas vagas, você poderia entrar. Jogou a Libertadores em 2021, por exemplo, chegou nas quartas de final. Ele joga com uma certa frequência a Libertadores, né? A questão não é a vaga, né? A questão é o que o São Paulo pode fazer. Você sabe que numa Libertadores ele dificilmente vai entrar para brigar por título, no Brasileiro também não. É um time que pode tentar as competições mais fracas, como esse ano, chegou em final de Paulista, chegou em final de Sul-Americana, perdeu as duas, mas chegou nas duas finais. E fica nessa, né? Aí um brasileiro é brigar por vaga na Libertadores, se for um pouquinho melhor, se for um pouquinho pior até corre algum risco de cair, e tá nessa há anos, né? Não sai do lugar. Pro São Paulo, para ele realmente, o que seria um ponto de mudança? Se ele tivesse classificado hoje para a Libertadores, ia mudar alguma coisa? Não. O ponto de mudança é realmente colocar a casa em ordem, mudar a maneira de gerir o clube. Que o São Paulo não é o que todo mundo quer, que o São Paulo fique, esse ano conseguiu ali no limite, pegou uma vaguinha na Libertadores, aí joga a Libertadores, cai nas oitavas de final. Aí joga o Brasileiro para tentar a vaga para no outro ano jogar de novo e não chegar muito longe. O que se espera do São Paulo é que ele brigue pelos títulos, que ele brigue ali onde está o Palmeiras, onde está o Flamengo. E isso parece uma coisa bem distante. E tem muito a ver com a maneira como o clube é gerido, né? O São Paulo é um clube que tem dívidas, não dívidas que já vêm de outras gestões, mas nessa gestão pelo menos não dá, vendo de fora, não dá para sentir nenhuma mudança na maneira de gerir o clube. O Éder mesmo que eu citei, que está saindo agora, e o São Paulo ainda deve. É uma contratação dessa gestão. O Daniel Alves ainda você pode dizer, foi da gestão anterior, apesar de que todos são do mesmo grupo político. Mas o Éder é dessa gestão, o Orejuela, um cara que o São Paulo pagou uma grana, tem 5 anos de contrato, já foram 2, esse ano ele ficou emprestado no Atlético Paranaense, tem mais 3 anos de contrato com o Orejuela, vai ficar emprestando, às vezes pagando parte do salário, ou o jogador vai fazer parte do elenco, não sei o que vão fazer, mas são contratações dessa gestão também. Então o São Paulo ele não assume a condição que ele está, é um clube com sérios problemas financeiros,
e que para resolver isso você tem que, como o Mauro César usa a expressão, tomar um remédio amargo. O São Paulo ele não está ganhando e não está resolvendo o problema financeiro. Então não custa nada ficar mais alguns anos sem ganhar e resolver os problemas, para depois voltar a ganhar, porque agora não está fazendo nenhuma coisa nenhuma. Que não ganhar já está acostumado, né? Sim. Você já está acostumado, mais de 10 anos. E gastando o que gasta, ele não ganha. Então é melhor colocar a casa em ordem, mais alguns aninhos nós não vamos ganhar nada, porque do jeito que está também não está ganhando, mas pelo menos tem um caminho. Hoje não tem caminho nenhum, é meio que aquela coisa repetida. De vez em quando vai encaixar um time um pouquinho melhor. Aí você lembra, em 2020 chegou a liderar o Brasileiro, esse ano chegou em 2 finais. Então tem um ou outro momento ali que tem uma expectativa de alguma coisa, mas é muito raro, assim, não é uma coisa consistente. É uma coisa mais, por algum motivo encaixou um time e avançou, mas não é nada consistente. E a gente está aqui falando do São Paulo, dos investimentos, da gestão do clube. Por exemplo, 2 times que estão disputando essa vaga, que disputaram essa vaga até a última rodada para pré-Libertadores com o São Paulo. O Fortaleza, ele tem uma folha salarial que beira os 5 milhões de reais. O América Mineiro, até 1 ano e meio atrás, a folha salarial do América Mineiro era de 1.600.000 reais. Agora subiu para 4 milhões, né? Teve um crescimento aí, triplicou a sua folha salarial em 1 ano e meio. E o São Paulo gasta algo em torno aí de 12 milhões de reais por mês aí com os seus jogadores, né, com o seu elenco. É claro que alguns atletas já estão deixando o clube, né, atletas mais veteranos, como é o caso do Miranda. E aí que eu pergunto pro Nilson César, pro Giovanni Chacon, pro Bruno Prado, daqui a pouquinho também para o nosso Piperno. Será que é a hora de uma reformulação nesse São Paulo? Será que é a hora de mudar o elenco pro ano que vem? Porque o São Paulo gasta muito mais do que esses 2 concorrentes e fica de fora de uma competição como a Libertadores. Como é que você vê, Nilson? Eu acho que passou da hora de fazer uma grande reformulação ali, porque você percebe que é um elenco perdedor. Esse é o detalhe, né? Quando você tem você tem a derrota, mas você percebe que os caras não aceitam derrota. Eu fiquei impressionado com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu hoje na primeira partida fora de casa, né? Mas eu fiquei impressionado. Eu transmiti na sequência depois do título ali conquistado, mas acho que 2 jogos do Palmeiras. E o Palmeiras jogava com faca nos dentes como se estivesse precisando dos pontos. Falei, meu Deus do céu, olha o Palmeiras, o exemplo que é, né? Hoje acabou perdendo o jogo porque uma hora teria que perder uma partida fora de casa no Brasileirão, né? Mas o São Paulo precisa ser mais ou menos assim. Se você tem um grupo de jogadores que não aceitam derrota, o time é limitado, tem problema financeiro, mas pelo menos os caras se entregam dentro de campo de uma maneira espetacular. Eu não vejo isso com o elenco do São Paulo. Esse é um elenco que aceita facilmente derrota. E aceitar a derrota, você nunca vai ser um vencedor. Isso em qualquer segmento. O cara que aceita ser um derrotado, nunca ele vai ser um grande vencedor. Tá? Pelo menos você tem que lutar para não ser derrotado. Lutar com força, com apetite, com garra, vender caro as derrotas. A gente vê derrotas, empates do São Paulo, esse grupo, tão passivamente aceitando lá no Morumbi. Ou estou falando bobagem? Aceita passiva, eu vou repetir, até o torcedor já está aceitando passivamente algumas derrotas do São Paulo. Por quê? Porque o cara fica, como eu diria lá em Sorocaba, ele fica desacorçoado, sabe? O torcedor está desacorçoado com esse grupo. Então é hora, sim, de mudar o grupo, de fazer uma reformulação, de deixar a coisa bem mais barato, né? De botar moleque lá com apetite, com faca nos dentes para tentar alguma coisa, né? E esporadicamente pode até conseguir. Ou ganhar um paulista, ou então uma sul-americana, esporadicamente pode conseguir. Não adianta pensar em grandes voos. Ser campeão brasileiro, eventualmente se tivesse uma Libertadores, ganhar Libertadores, porque não tem condição para isso hoje o São Paulo, principalmente condição de investimento, condição econômica para você fazer um time para ganhar esse tipo de campeonato. São Paulo precisa de reformulação, Giovanni Chacon? Acho que o São Paulo precisa de reformulação, sim, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho nem que seja o elenco o grande problema. Não acho nem que o técnico, nem que o elenco, mas sim a direção. Mas essa renovação não vai acontecer porque o São Paulo é um clube arcaico no quesito direção, no quesito conselheiros. É um clube estagnado no século XX, para não falar bem próximo do XIX, porque o São Paulo nem existia no século XIX, mas o pensamento é de século XIX. O time de São Paulo, ele tem esses altos e baixos. Quando as equipes não eram organizadas financeiramente, o São Paulo viveu um bom tempo ali, naquele 5, 6, 7, 8, né?
2005, 6, 7, 8, quando as equipes não eram organizadas na questão financeira, mas elas passaram a ser. O Flamengo, ele se reinventou, o Palmeiras hoje se reinventou a falar, mas o Palmeiras tem o patrocínio. Hoje, o patrocinador do Palmeiras, né, não é o maior responsável pelo lucro do Palmeiras no ano. São receita de venda de camisa, ingresso, é um estádio próprio que foi bem negociado no caso do Palmeiras. Então tem casos, né? Tem casos de boa gestão. O São Paulo não tem uma boa gestão. Então, um primeiro ponto é aqui. Também no elenco, em que o São Paulo, nesse momento, pensando no tamanho da dívida que tem, o São Paulo precisa entender a sua realidade. Rogério, na última entrevista coletiva que concedeu no estádio do Morumbi, depois da derrota para o Internacional, disse que para ele, na ideia dele, e é isso eu discordo do Rogério, a ideia dele era ter como se fosse um Atlético Mineiro, né, um mecenas que colocasse, injetasse grana no time, fizesse um baita time e disputasse títulos. A realidade é que, pro tamanho do São Paulo, isso seria excelente se o São Paulo não tivesse 800 milhões de reais em dívidas. Pensando que tem 800 milhões de reais em dívidas, tem que aproveitar que o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, tem uma média de público acima de 30 mil torcedores na temporada, aproveita que tá na Sul-Americana agora, faz um elenco enxuto, se dedica ao máximo nessas competições de mata-mata, faz o básico no Campeonato Brasileiro, continua se classificando para a Sul-Americana ou tentando uma pré-Libertadores, sem dúvida nenhuma, com um elenco reduzido em questão de salário. Quer receber 150, 200 mil reais? Começa a trabalhar como esse o teto. Explorar um mercado de Série B, explorar mercados paralelos, alternativos, aproveitar quem está em término de contrato. Tirando isso, se continuar fazendo grandes investimentos, vai ter que conquistar. E para conquistar, hoje, você tem que ter um elenco extraordinário. Campeonato Brasileiro, São Paulo não vai conquistar em 2023, qualquer que seja o elenco. São Paulo não tem a estrutura para isso. Copa Sul-Americana, precisa de algumas coisinhas, mas São Paulo aí dá para competir. Copa do Brasil também não dá. Mas é mata-mata, mas se você ficar sempre no mas se você tem 2 jogos bons contra o Flamengo, 2 jogos bons contra o Palmeiras, nem foram 2 jogos bons, porque o São Paulo perdeu o segundo e ganhou nos pênaltis a classificação. Então, possibilidades para 2023. Nesse momento, São Paulo tem 2. Campeonato Paulista, que aí quem sabe acontece alguma coisa, e na Copa Sul-Americana, que está classificado. São as 2 possibilidades. Fora isso, São Paulo não tem nenhuma chance em 2023 de conquistar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vai ter que se reorganizar muito financeiramente.